A escassos dias das eleições presidenciais, abrimos mais um capítulo do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos dos candidatos e da campanha e reservamos para a parte final um regresso ao passado de umas eleições épicas, o frente a frente Soares-Freitas do Amaral. Vamos a isto comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso dentro de instantes. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel. Olá, Paula, viva. E lá entramos no novo ano com a política nacional em grande destaque, em plena campanha para as presidenciais. Não têm faltado sondagens e uma coisa parece certa, haverá segunda volta porque ninguém reúne um número de apoios suficiente para conquistar o cargo de presidente à primeira, o que há muito não acontecia. Ora, isto leva-o a concluir esta semana no Expresso que vamos ter um chefe de Estado escolhido diretamente por um quarto dos portugueses. Nada disto... Ou menos. Nada disto, dizia eu, tira legitimidade à eleição, mas não ajuda, escreve o Miguel, nas relações com o governo, a oposição e com os portugueses. Começamos por explicar este cenário? Eu acho que o facto de fazer fé nas sondagens, e eu faço, que o mais longe que algum candidato irá na primeira volta será 23% ou 24% para André Ventura, isso significa que depois a segunda volta já é uma nova escolha, e é um voto em segunda escolha ou um voto de rejeição do outro candidato. Significa que quem quer que seja eleito finalmente como presidente não foi escolhido diretamente e espontaneamente por mais do que 23% dos portugueses. E, portanto, isso obviamente não diminui a sua legitimidade constitucional, mas diminui a sua força política perante o governo, perante os portugueses e mesmo perante a oposição. Eu acho que vamos ter um presidente enfraquecido como reflexo de um sentimento geral de que os portugueses queriam outros e melhores candidatos além destes. Olhemos então de perto para cada um deles, começando pelos que parecem reunir menos apoio. Diz na sua crónica que não sabe o que é que ganham PCP, Bloco ou o Livre com os seus candidatos. Alguma visibilidade, diria eu, junto do eleitorado, mas isto terá valido a pena? Pois, o problema é que eu acho que a má visibilidade é pior do que nenhuma visibilidade. Repare, por exemplo, o PCP está com intenções de voto abaixo dos 2%. Se isso se confirmar, essa visibilidade é boa para o partido? Não, eu acho que não. Eu acho que o partido está a dar publicamente uma imagem de já passou o estado moribundo, está mesmo em situação terminal. Portanto, nem próxima eleição as pessoas até vão partir do princípio que o Partido Comunista já morreu, já não existe. A mesma coisa em relação ao Livre e à candidatura de Jorge Pinto. Há muita gente que gosta do discurso dele e tudo. Eu acho que ele de facto não diz asneiras. Agora, fala num tom de pregador moral que a mim me irrita um bocadinho, e o que é facto também é que está a disputar o último lugar com aquele comediante músico, como é que ele se chama? O Vieira. Manuel João Vieira. O Manuel João Vieira, o que é uma vergonha, é quase uma coisa enxovalhante para o Livre. É a mesma coisa com Catarina Martins, vai ter 2,tal% da... O que não ajuda o Bloco, não é? Da votação, não ajuda nada ao Bloco, quer dizer, dá a mesma ideia que transmite o PCP, que é um partido que está anquilosado, que bloqueou em ideias de há 10 ou de há 20 anos e que hoje em dia já são ideias velhas, que não consegue renovar nem as ideias nem o pessoal e que só concorre para tentar ocupar tempos de antena onde não tem nada de importante a dizer. Mas isso acaba por ser uma estratégia que não se compreende, tendo em conta o andamento, pelo menos refletindo, obviamente, que a verdade seja refletida pelas sondagens, não é? Tendo em conta os resultados que aparentemente podem vir a ter, essa visibilidade, como diz o Miguel, não funciona a favor. Não funciona. Eu acho que isto é mais uma birrinha dos partidos da esquerda e da extrema-esquerda de acharem que cada um deles é que representa a verdadeira esquerda e, portanto, não se realinham ao lado de ninguém, neste caso de António José Seguro, porque estariam a trair a esquerda. A única vez que
que eu me lembro praticamente de isso não ter acontecido foi nas eleições de 86, que adiante falaremos, quando Cunhal teve a célebre frase de tapem os olhos, mas votem no Dr. Mário Soares. Nos maiores partidos, a máquina das campanhas tem feito tudo para mostrar a simpatia, a capacidade de comunicação dos candidatos em diversos cenários. Acha que algum eleitor decide o voto em função disso? Em função daquilo que a gente vê na rua, Isso. Das da, ações, das diversas ações que têm sido transmitidas. Não, eu acho que só decidem não propriamente pelas ações, ou seja, não é por o Marcos Mendes ir à feira de Famalicão e o Almirante ir à feira de Espinho que os eleitores vão decidir, eu vou votar neste que foi à feira de Espinho. Aquilo que se está à espera é que eles tenham algum soundbite, ou sejam interpelados para responder a qualquer coisa e que essa qualquer coisa possa ser aproveitada. Às vezes é mal aproveitada, como se viu no caso de Coutinho Figueiredo. Agora, essa é a única coisa que pode levar os eleitores a decidirem-se em função do candidato. E não é propriamente o folclore, não é? E o folclore ou as andanças deles, mas sobretudo aquilo que ele vai dizendo, que é indiferente que seja dito em Faro ou em Freixo de Espada à Cinta, é rigorosamente a mesma coisa. Quer dizer, o que é preciso é, se ele diz alguma coisa, se aquilo que diz está certo, se é uma asneira, se vai de encontro às ideias do eleitor, sim ou não. Entre os chamados grandes, os candidatos com mais hipóteses de passarem à segunda volta, escreve que Seguro foi quem menos arriscou em frases fortes ou em figuras ridículas. A avaliar pelas sondagens, não estará a ser uma má estratégia. Pois, parece que não é tal coisa. Quer dizer, eu acho que nós tínhamos à partida fracos candidatos. E esses fracos candidatos, aquilo que poderia desempatá-los era, de facto, o que fizesse menos asneiras. E eu acho que os dois que estão à frente, tanto Ventura como Seguro, são os que fizeram menos asneiras. André Ventura limitou-se a falar para o seu eleitorado, que ele já sabe que é seguro, está garantido, nem sequer tentou abrir horizontes, claro, penso que o irá fazer na segunda volta, se lá chegar, mas limitou-se a fazer o jogo seguro, digamos assim. Isto não é um pleonasmo, o seguro é que se chama seguro e tem os cartazes todos a lembrar-nos que ele é um candidato seguro. Mas o André Ventura também foi. E o António José Seguro, pronto, é um candidato que diz banalidades. Uh, Na situação a que nós chegamos, com a ameaça da extrema-direita, com o mundo como está e com o país como está, se calhar há uma maioria de portugueses, ou pelo menos uma franja larga, suficiente para eleger António José Seguro para a segunda volta, que gosta de banalidades. O que acha que a banalidade é um sinónimo daquela palavra que Marcos Mendes tanto utiliza e os outros também utilizam, que é estabilidade. Ou seja, vamos ter estabilidade na banalidade. Não há qualquer vontade aqui de romper, nem em António José Seguro, nem em Marcos Mendes também, de ter um discurso diferente, de ter um discurso inovador, de ter um discurso regenerador em relação à democracia, ao estado da democracia em Portugal. Nada, absolutamente nada. É um bocadinho vamos jogar pelo seguro, que é como dizem os cartazes dele. No fundo, banalidade aqui é não arriscar, não é? É não dizer Exato. nada que saia daquela linha tradicional. Não é só isso, Paulo, Diga. deixe-me dizer. Isto significa também que a estes candidatos nada os incomoda. Nada na situação atual os incomoda suficientemente para eles se arriscarem a sair fora de um discurso de banalidades. Falámos de André Ventura. Acha que, como chegou a dizer o Coutinho de Figueiredo, foi um político diferente na campanha? Não, não foi um político diferente na campanha. Talvez tenha sido menos extremista. Agora o essencial mantém-se lá. Quer dizer, eu quando olho para aquele cartaz do André Ventura de os imigrantes não podem viver de subsídios, eu só me apetece ir lá colar por cima do cartaz a dizer o André Ventura não pode viver de mentiras, porque isso não mudou nada. Ele continua a mentir tranquilissimamente, dia sim, dia não, a todos os dias. Simplesmente talvez tenha barrado menos, talvez tenha sido menos histérico nas suas intervenções, também porque não está na Assembleia da República, não tem à frente deputados adversários, mas tem à frente populares em quem é suposto ele querer cativar. Só por isso é que ele terá sido diferente. Falemos então do candidato que esteve no centro das atenções mais recentemente, o ex-presidente da Iniciativa Liberal, que admitiu apoiar Ventura numa segunda volta para depois afirmar que não sabe explicar o que lhe passou pela cabeça. Este tipo de declarações, Miguel, e de recuos, pode ter efeito na escolha dos eleitores? Eu acho que seguramente que teve,
Isso vai ter. Seguramente que Coutrinho perdeu votos, quer no eleitorado da Aliança Democrática que ele queria entrar, quer mesmo no eleitorado do Partido Socialista, onde eu creio que Coutrinho tinha alguma entrada. Alguma, diga-se, bastante entrada até. E perdeu votos com isso. Ele diz que não consegue explicar o que lhe passou pela cabeça. Eu também não consigo explicar. Ninguém consegue explicar, a não ser alguém no staff de João Coutrinho que o aconselhou mal, que o aconselhou a chegar-se, a tentar ir semear no terreno da extrema-direita e saiu-lhe o tiro pela culatra. Mas eu acho que ele multiplica os tiros nos pés, porque depois, ainda anteontem, vai escrever uma carta ao primeiro-ministro a dizê-lo para ouvir apoiar e para tirar o apoio a Marcos Mendes. Sabendo que isso era uma coisa que jamais iria acontecer, quer dizer, Luís Montenegro não podia agora descartar o candidato que o partido escolheu para ir apoiar outro candidato, não faz sentido, quer dizer, isto de se encostar também ao governo demasiadamente, eu acho que funciona contra ele, não funciona a favor dele. Há quem leia isso como uma tentativa de marcar a agenda e de fazer com que todas as conversas, no fundo, andem em torno da sua ideia. Mas Bom, isso não sabemos que efeito tem também, não é? Isso, Paulo, é a estratégia do André Ventura. O André Ventura faz isso há anos, consegue sempre ser notícia todos os dias e que se fica a falar do que ele diz. Só que o André Ventura faz isso muito mais bem feito do que o João Coutrinho fez. E mais bem feito no sentido em que o André Ventura tem uma capacidade de chocar, se quiser, mas também de despertar o interesse das pessoas com aquilo que diz, que o João Coutinho Figueiredo não tem. O João Coutinho Figueiredo, a meu ver, estava a fazer uma campanha notável, verdadeiramente incrível, como é que ele chegou próximo dos 20% na sondagem, na tracking poll diária, chegou mesmo aos 20%, ao segundo lugar, sem uma estrutura partidária forte ao lado dele, e de repente acho que se deslumbrou, ou alguém na comitiva dele deslumbrou-se e disse: falta só um bocadinho para passarmos em primeiro lugar à segunda volta, vamos aqui namorar os eleitores do partido do André Ventura e vamos namorar os eleitores da AD, desafiando o primeiro-ministro a vir-nos apoiar. Eu acho que isso mostrou ambição a mais, mostrou falta de coerência, porque eu lembro-me do João Coutinho Figueiredo, foi a primeira pessoa que disse, e nessa altura eu achei que foi muito bem dito, jamais qualquer coisa com o André Ventura e com o Chega, e agora de repente aparece a dizer que o Chega e o André Ventura são entidades respeitáveis e que não descartava o voto neles. E Marcos Mendes, pode dizer-se que a primeira volta da campanha, se considerarmos que isso foram os debates, globalmente até lhe correram bem, mas depois reinou a incerteza na estrada e também nas sondagens, não é? É a maior incógnita de domingo? Fala que quando acabou aquele debate do Marcos Mendes com o Almirante, a Paula perguntou-me se eu achava que a história da colaboração de Marcos Mendes como consultor no escritório da Abreu Advogados ia ter consequências. E eu disse-lhe que era possível que sim, era possível que não, mas que essa era uma das coisas que nós íamos ver. Eu acho que teve consequências, e eu acho que foi a partir daí que ele começou a cair. As pessoas perceberam, mesmo aquelas que não atingem, ou não estão interessadas em atingir os meandros desta história, perceberam que havia ali qualquer coisa de profundamente incómodo para o candidato Marcos Mendes, que ele não queria falar e de que ele queria esconder os detalhes tanto quanto possível. As outras, as que perceberam bem o que estava em jogo, entenderam que alguém que trabalha num escritório de advogados sem fazer qualquer tipo de advocacia, mas sendo apenas conselheiro externo e fatura 700 mil euros depois de impostos em 2 anos, sem querer dizer o que é que fez ao certo e para quem fez ao certo, é uma pessoa que carrega consigo telhados de vidro, não digo nada de ilegal, não é isso. Agora, carrega consigo, talvez, dependências em relação a interesses privados que não é suposto um Presidente da República ter. E isso funcionou contra Marcos Mendes. Falta falarmos do Almirante. Retenho uma frase sua no texto do Expresso. Foi o único claro em questões políticas. Faz um balanço positivo da ida para a estrada de Gouveia e Mel? Política externa. Política em questões externa. de política externa, foi o que eu disse. Eu acho que o Gouveia Mel devo dizer que fez uma campanha melhor do que eu estava à espera, embora
não seja a opinião geral, e eu acho que o Gouveia e Mel tem péssima imprensa, os jornalistas, os seus colegas não gostam do Gouveia e Mel, por alguma razão. Agora, eu estava à espera que ele fosse bem pior nos debates, porque, obviamente, o homem não estava preparado, não está habituado à luta política, não está habituado aos debates, mas foi melhorando. E que eu levei em consideração que um bom debatente não é necessariamente um bom presidente. E na substância das coisas, quando se dizia que o Almirante não se percebia se era carne ou peixe, se era esquerda ou direita, o que era, eu acho que ele foi explicando muito, muito calmamente e muito tranquilamente e muito logicamente aquilo que era o seu pensamento político, que era um social-democrata clássico. Explicou isso. Depois, em matéria de política externa, que para variar foi a coisa que mais ausente esteve destas eleições e que mais necessário era ter estado, como eu escrevo no meu texto, o Almirante foi o único que teve uma ideia clara, dissonante daquilo que é a generalidade das ideias, quando disse que Portugal não tinha capacidade para gastar 5% do PIB em defesa. Isto, dito pelo militar, é importante. Enquanto temos um primeiro-ministro e um governo e um ministro da defesa que embandeiram em arco e que já começaram a gastar o dinheiro todo dos 5%, e também disse o Almirante que aquilo que nós vamos investir em defesa não pode ser maioritariamente para estarmos a defender território no leste europeu, mas sim a nossa zona de influência, que é sobretudo o Atlântico Norte. Isto é um pensamento político estruturado, de alguém que está dentro das questões da NATO, está dentro das questões da defesa e a partir delas tira ideias de política externa. Eu não vi mais ninguém fazer isto. Miguel, se tivesse que fazer uma previsão para o desfecho das eleições no Não, domingo... não, fala. Não quer colocar-me no cenário em que dois passem? O que é que acha? A minha previsão é que na quarta-feira o Porto ganha 1-0 ao Benfica. Aliás, desculpe, já ganhou. Ganhei. Que prognósticos só no fim, então, não é? É isso que me está a dizer. Exatamente. Falamos das presidenciais em 2026 e agora recuamos 40 anos no tempo para lembrar outra corrida épica que marcou a política portuguesa e também terá marcado o início da carreira do autor deste podcast. Já lá vamos, no improviso. Miguel, este flashback no tempo não se faz por acaso. Era muito jovem quando conduziu com a Margarida Marante os principais frente a frente das eleições em que os candidatos se chamavam Mário Soares, Freitas do Amaral, Salgado Zenha, Maria de Lourdes Pintacilgo. Eu queria que me falasse desses tempos e de como os políticos eram diferentes. Os tempos mudaram, nós sabemos, mas eu já sei que me vai dizer que nem por isso mudaram para melhor. Paula, deixe-me só uma precisão, porque eu passo em modéstia, eu tenho orgulho nesse trabalho feito em 86 e que não foi só melhorar os debates, eu estive também na campanha, eu acompanhei a campanha do Mário Soares, a Margarida Marante acompanhou a campanha de Freitas do Amaral. Para se ter uma ideia do que eram as campanhas nesse tempo, basta dizer que houve um dia na campanha do Mário Soares que começou às 9 da manhã em Viana do Castelo e acabou às 2 da manhã em Tavira, isto quando só havia a um completo, já nem me lembro se completamente acabada. E, portanto, nós atravessámos o país inteiro, com ele a fazer comícios, a fazer arruadas, a dar entrevistas, etc., num só dia. Era muito mais intenso, loucura. não é? Em termos de campanha. Era completamente intenso. Os personagens eram diferentes, de facto. Eu também seguia agora a série feita pela RTP. Onde, aliás, participa e dá o seu testemunho, não é? Exatamente. Eu lembro, por exemplo, da densidade do pensamento político de um Salgado Zenha, de uma Pintacilgo, de um Freitas do Amaral, de um Mário Soares, não tem nada a ver com o que existe hoje. Também é verdade que, na altura, 40 anos atrás, havia questões mais claras, mais necessárias e mais urgentes para decidir, que hoje estão decididas. Mas sobra que a personalidade dos candidatos era qualquer coisa, qualquer deles tinha atrás dele um passado profissional, um passado político, um passado cívico, que por completo esmaga os candidatos que nós temos hoje. Nisso não há qualquer comparação possível. Eu, neste programa, a certa altura, até digo que se o Mário Soares hoje fosse candidato, eu duvido que ele pudesse ganhar, porque chegámos a um ponto do tal discurso das banalidades, do politicamente correto, das redes sociais com a sua intervenção perniciosa, como se eu agora no caso de João Coutrinho, que eu acho que o Mário Soares não seria nunca aceito
como um candidato viável e aceitável para ser Presidente da República. Isto é apenas um exemplo. Portanto, as circunstâncias também são importantes aqui, não é? Não, Claro. há aqui uma densidade política, mas depois, em função das circunstâncias, há um efeito que se calhar, se eles estivessem agora neste cenário político, também se podia fazer sentir, não é? Eu acho que, sobretudo, não sei se esta afirmação é correta ou não, eu acho que a grande diferença de há 40 anos para agora é que os políticos determinavam o pensamento da opinião pública. E hoje em dia, a opinião pública já está pré-formatada antes e é ela que exige aos políticos determinado pensamento correto. Porque se não for esse o pensamento que é dominante nas redes sociais, esse político é rejeitado. Houve aqui uma inversão dos papéis entre ator político e ator eleitoral, que, assim como houve também no jornalismo, por exemplo, a partir do momento em que o jornalismo, a informação deixou de ser exclusivamente e às vezes até maioritariamente determinada pelos jornalistas, por um conselho editorial, nas reuniões de redação, etc., e passou a ser nada naquilo que corre nas redes sociais. Essa inversão de papéis é, hoje em dia, aquilo que mais me preocupa no estado das democracias europeias e das democracias do mundo, porque, de certa forma, o destino dos povos foge ao controle, quer de políticos sérios que se prepararam para o exercer, quer também foge ao controle do escrutínio do jornalismo sério. Espero que essa inversão não seja uma coisa para dominar aquilo que são os bons e os equilibrados princípios da forma como olhamos para as coisas, não é? Miguel, como é que era a postura, olhando ainda para a sua experiência, como é que era a postura de cada um dos candidatos na estrada, onde o Miguel também esteve, e em estúdio? Há algum episódio que tenha guardado na memória? Há vários, há lá um episódio que eu conto. A RTP fazia não era bem pensado, digamos assim, mas fazia uma coisa que era terrível e que eu protestava, é que quando os convidados chegavam, eles enfiavam-nos numa sala comigo. E eu não só nunca gostei de ter os entrevistados à minha frente antes da entrevista começar, porque eles aproveitam para namorar o entrevistador, como é óbvio, como eu precisava de me concentrar noutras coisas. E então foi assim que, ao debate final, Freitas do Amaral Soares, enfiaram o Freitas do Amaral numa sala onde eu estava a preparar-me. E aquilo não fez sentido nenhum, até porque ele tinha sido meu professor na Faculdade de Direito. E é evidente que na postura professor-aluno, que era aquela que estava ali, não entrevistador-entrevistado, ele tinha alguma intimidação, sentia alguma intimidação em frente ao meu professor de Direito Administrativo. Da mesma forma, quando houve o debate Soares-Senha, já sabíamos que ia ser uma coisa de cortar à faca, não tiveram melhor ideia do que enfiar os dois na sala comigo ao mesmo tempo. E aquilo que mais me impressionou, de facto, conhecendo eu o passado pessoal entre os dois e as relações deles, foi o cumprimento deles, porque o Zenha chegou depois e disse: "Olá, Mário", e Mário Soares disse: "Olá, Francisco", e mais nada. E ficou tudo em silêncio, e eu fiquei ali no meio, tipo chefe de sala, sem saber o que é que havia de fazer. Querem um chazinho com torradas? Querem qualquer coisa? Não, uma coisa completamente cortar à faca mesmo, o ambiente aí. Felizmente, a mudança dos tempos trouxe aqui também uma outra forma de até gerir essas situações. Pelo menos eu falo pela minha experiência na SIC, isso não acontece. O moderador vê os entrevistados no momento em que estão em estúdio, o que é uma vantagem, naturalmente, não é? É uma grande vantagem, né? E eu acho que é. O Miguel acha que iremos voltar a ter em Portugal, ou mesmo no mundo, líderes políticos com o peso que sentiu em 86? Consegue vislumbrar herdeiros daquela forma de pensar e fazer política? Não, se passarem a revista, líderes, os líderes europeus naquela altura, é impressionante. Você tinha o Harold Wilson ou James Callaghan em Inglaterra, dois grandes líderes. Você tinha o Olof Palme Suécia. na Suécia. Você tinha um Willy Brandt na Alemanha, Filipe González em Espanha, o Mitterrand em França. Quer dizer, em todo lado você tinha líderes políticos que não se limitavam a ser políticos, eram líderes de uma comunidade, líderes cívicos de uma comunidade e de um conjunto de ideias. Eles tinham passado, tinham intervenção cívica e tinham uma ideologia própria. E de facto isso é completamente diferente do que é hoje em dia, quando você olha para os líderes europeus. Eu já falei, Paula sabe que é quase um tema obsessivo em mim, é a falta de categoria dos dirigentes europeus que temos agora,
E, por exemplo, aquilo que se está a passar com a ameaça do Trump de tomar conta da Groenlândia, nesse tempo, se o presidente americano fizesse isso, a Europa levantava-se, não digo que em bloco, mas havia seguramente 5, 6 ou 7 líderes europeus que iriam fazer frente ao presidente americano. Iam dizer, olha, sei lá, o senhor está convencido que isto é a República das Bananas ou quê? Agora, estão todos caladinhos. É impressionante, só agora é que começam a reagir. Isso mostra bem a diferença de qualidade dos dirigentes. Não vale a pena restringirmos aos portugueses, eram os europeus assim, eram dirigentes mundiais de outro nível, mesmo quando eram ditadores ou semiditadores, como o Nkrumah, na Zâmbia, o Nasser no Egito, etc., tinham outra dimensão completamente diferente. De 86 para 2026, um salto no tempo, em véspera de eleições presidenciais. Os dados estão lançados e assim concluímos mais uma edição do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição é da responsabilidade do João Martins. Para a semana, já sabe, voltamos a olhar para os novos desenvolvimentos da atualidade.